Bem-vindos, bem-vindos a mais uma aula. Vamos começar com tudo. Ó, eu tô morrendo de rir, porque o último post agora publicado há poucos minutos atrás tá rendendo horrores com a galera. E aí, vocês estão comentando que isso acontece demais. E aí a gente vai falar sobre isso também, tá? Inclusive, oi, Casa Pink, Priscila, Damares, vão entrando aí. Gente, vocês pediram ontem, pedido atendido, vamos falar sobre geração de valor. Como gerar valor na mente do seguidor, como gerar valor na mente do potencial cliente, como fazer essas pessoas que estão te procurando, que estão pedindo orçamento, entenderem a necessidade, entenderem o preço do teu projeto, o preço do teu serviço. Certo? Vocês viram aí? Acabei de comentar no post. Pois é. Rindo muito, ó, para vocês perceberem como é que funciona. Ontem eu perguntei aqui pra vocês qual que era a dúvida mais frequente que vocês estavam tendo aí pra gente montar a live de hoje, né? Nossas lives todas as terças e sextas às 12h12. E aí olha como o tema publicado pelo criador de conteúdo influencia na mente do seguidor. Olha só como inconscientemente, talvez ou não, vocês tenham me pedido para falar sobre valor, porque desde domingo os conteúdos vêm sendo sobre valor, sobre o cliente perceber valor, sobre o cliente não perceber valor no projeto de vocês. Se vocês começarem a planejar os conteúdos de vocês estrategicamente de acordo com o que vocês querem que as pessoas pensem, com o tempo, dia após dia, semana após semana, essas pessoas vão começar a pensar de acordo com os tipos de conteúdos que vocês publicaram. Certo? Então tem grande influência, a gente falou sobre isso na semana passada, e aí tem grande influência sobre isso. Por exemplo, semana passada eu perguntei pra vocês qual que era a maior trava de vocês. Vocês me falaram que era em relação a conteúdo. Conteúdo, tipos de conteúdo para publicar, planejamento, vídeos e tudo mais. E aí eu falei, e aí qual que foi o tema, é só vocês irem lá nesse perfil aqui quando acabar a live. Vão lá no feed e vocês olham os temas que a gente abordou nos stories, os temas que abordou no feed que fica disponível pra vocês, né, depois, que passa as 24 horas. E aí vocês vão ver que semana passada a gente abordou muito tema sobre conteúdo, criação de conteúdo, dica de como criar conteúdo, planejamento e tudo mais. Essa semana, desde domingo, eu venho falando aqui, tá como planejado, né, e vem publicando automaticamente aí pra mim na programação, conteúdos onde eu abordo valor, onde eu falo pra vocês como que os clientes de vocês percebem ou não o valor. E aí fiz até os memes e tudo mais. O que vocês me pediram ontem e deu de lavada no conteúdo, no tema em relação ao conteúdo que vocês tinham me pedido semana passada? Valor. Então tá tudo interligado aí. Muito do que os seguidores de vocês pensam é em relação aos conteúdos que vocês publicam ou não publicam. Então, se vocês querem que as pessoas pensem de determinada maneira, vocês têm que começar a criar um conteúdo baseado naquilo. Se vocês querem vender mais projetos de interiores para salas, se vocês publicarem mais projetos de interiores para salas, para ambientes comerciais, vocês vão atrair mais disso para o público de vocês. Então, só pra gente contextualizar, fazer uma introdução aqui a tudo que a gente vai abordar hoje, tudo que vocês publicam, tudo que vocês jogam energia, que vocês jogam luz, na mente do seguidor é criado ali aquele problema. Então ele vai perceber, às vezes ele nem sabe que tem aquele problema, às vezes ele nem sabe que tá precisando reformar a sala, às vezes ele nem sabe que aquela rachadura que ele tem ali na parede que precisa de uma reforma, de uma obra, que ele precisa de você, às vezes ele nem pensou nisso. Se você faz um conteúdo criando e falando sobre isso, você começa a gerar problema na mente do seguidor e você começa a gerar solução na mente desse seguidor. Então a gente vai falar mais ou menos sobre isso aqui também, nessa parte de valor, né? Criação de valor e como fazer o cliente, o potencial cliente que vem pedindo orçamentos, que vem tentando entrar em contato com você, que vem se relacionando, falando, mas na hora de fechar ali, ele dá alguma objeção, ele fala alguma coisa pra você que faz você não fechar ou que ele acha que o teu preço tá caro demais. Inclusive, já pra gente começar, eu quero que vocês me falem aí, por favor, quem tá entrando, sejam bem-vindos, estamos começando, me falem aí qual que é a principal desculpa que as pessoas têm dado pra vocês quando vocês enviam um orçamento ali pra elas ou quando vocês estão se relacionando com elas e às vezes nem enviaram um orçamento ainda, o que elas falam pra não te contratar? Me enviem aí que eu quero personalizar tudo da live de hoje pra esse tema aí, pra dificuldade que vocês estão tendo, tá?
Eu até abordei já alguns aqui do, é caro, né? Que muita gente fala que é caro. Tem muita gente que fala que não tá com dinheiro. Tem muita gente que fala que precisa falar com o marido, com a esposa. Tem muita gente que fica na dúvida se o projeto vai funcionar para ela. Tem muita gente que tem medo do prazo, tem medo de furar o orçamento. O que vocês mais ouvem aí? Oi, Lipe. Minerva, cursos, tá caro. Cate Bisotto, vou ver e te falo. Essa é clássica, né, Cate? Vou ver e te falo e some. Os potenciais clientes de vocês somem? Vocês percebem isso? Vou ver e te falo e nunca falo. Pois é, costuma sumir, às vezes até, né? Aline, caro, vou ver com meu marido, Projefato. Patrícia Brum, nem fala nada, só recebe o orçamento e toma chá de sumiço. Trabalho com visual merchandising e o lojista não entende muito bem o que isso significa. Vamos lá. Vamos falar sobre isso, já deu pra gente fazer uma introdução bem legal aqui. A primeira frase que eu quero que vocês lembrem aí, que eu quero que vocês estejam presentes para isso, é que não dá pra pedir em casamento de cara. Não dá pra pedir em casamento sem antes paquerar, tá? O que eu vejo muito é que as pessoas, os seguidores de vocês têm um imediatismo em relação aos seguidores. Eu nem quero abordar aquele assunto que a gente abordou ontem nos stories, porque dá uma live todinha só sobre aquilo. Mas falando sobre o imediatismo de entrar um seguidor na tua base de contatos, que é aqui o Instagram, né? Vamos focar aqui no Insta. Entrou um seguidor na tua base aqui do Insta, começa a te seguir. E aí essa pessoa começa a... Você passa ali uma semana com ela... E aí você já quer pedir ela em casamento, entre aspas. Você já vai lá entrar em contato com ela tentando vender, tentando ofertar e não se relacionar. O que eu quero te dizer com... Ninguém vai casar sem antes paquerar. Não dá pra pedir em casamento de cara assim. É que você antes tem que educar essa pessoa da necessidade de te contratar pra só depois ofertar alguma coisa. Porque aí quando você ofertar alguma coisa, essa pessoa já tá pronta pra comprar e você não fica sendo chato empurrando venda ali, sabe? Você não fica sendo uma pessoa invasiva, você não fica parecendo desesperado. Muitos de vocês, em contrapartida, tem esses dois pontos, né? Tem essas pessoas que são invasivas, tem essas pessoas que querem pedir em casamento aí, antes de namorar, antes de paquerar. E já tem aquelas pessoas que têm muito medo de vender, tem muito medo de passar o preço, porque o mercado, de alguma maneira, canibalizou isso e aí as pessoas não veem valor ou não veem valor agregado naquele preço que você está cobrando. Tem esses dois tipos de pessoas. As que tentam ofertar muito, que tentam vender muito, e as pessoas que não tentam nem vender, e aí acabam deixando de vender a mais ou deixando de vender a mais porque não cria estratégia de vendas em relação a isso. Você com certeza está em um desses dois, tá? Você que está me assistindo agora, você está em um desses dois tipos de profissional, de arquiteto, designer ou de engenheiro. E aí, existem algumas objeções, partindo desse princípio aqui em que ponto você está, existem algumas objeções que são causadas de acordo com o nível de entendimento que o teu seguidor tem sobre a necessidade de te contratar, certo? Então, cada pessoa, quando vai contratar um arquiteto, um designer ou um engenheiro, ela percebeu na mente dela ali que ela tem um problema, certo? Ela percebeu que ela tem um problema para solucionar. Muitas vezes esse problema é uma necessidade e muitas vezes esse problema é um sonho dela que está incubado ali, que está dentro dela ali e ela sonha em realizar. E aí isso se tornou um problema porque ela precisa, não é um problema, é uma questão. Ela precisa realizar esse sonho e você é uma pessoa capacitada profissionalmente para realizar esse sonho dela. Você tem competência técnica, certo? Só que às vezes essas pessoas chegam por necessidade. E eu diria que a maioria das pessoas chegam para você por necessidade. Porque não é o sonho de todo mundo contratar um arquiteto. Não é que a pessoa acorda, ai meu Deus, preciso contratar um arquiteto para fazer uma obra. Não, muitas vezes isso se dá por necessidade e muitas vezes essas pessoas gostariam e muitas vezes tentam também fazer sem o teu intermédio. Sem o apoio de um arquiteto, sem o apoio de um designer de interiores, sem o apoio de um engenheiro ali para a obra. Então essas pessoas muitas vezes vêm focadas na necessidade. E aí o teu conteúdo só fala de desejo, o teu conteúdo só fala de sonho, você só fala que você transforma sonhos em projetos, não é isso que vocês falam? Você fala que você transforma sonhos em realidade, você fala que tira os traços do papel e transforma ele numa realidade. Então vocês às vezes focam demais no sonho e menos na necessidade.
E às vezes o teu público está mais aqui na necessidade do que no sonho. Então é entender muito bem quem é o teu público-alvo, entender qual que é a objeção, qual que é a forma desse teu público-alvo de pensar aqui no perfil dos teus seguidores, para criar então os conteúdos, para criar então uma comunicação, uma linguagem que vá de cara com o que essa pessoa precisa, ou com o que ela acredita precisar. Porque aí você vende o que ela quer e entrega o que ela precisa. Muitas vezes as pessoas falam que querem, elas te contratam para fazer um projeto aí, sei lá, de uma casa. Só que o problema delas é muito mais embaixo, o problema delas é muito maior e ela só descobre depois que tá com você. Então ela tem um sonho da casa, mas ela não percebe a necessidade ali. É através desse conteúdo, através dessa comunicação, tanto falada quanto escrita nos posts e criação de posts, quanto conversada no direct, quanto feita através de uma live, quanto escrita ou falada através de um post nos stories, quanto um depoimento que você vai publicar ali para gerar valor, um depoimento daquele cliente que achava que não valia a pena contratar, mas resolveu te contratar e ele conta isso em vídeo para você publicar e fazer as pessoas que se parecem com com aqueles outros seguidores que se parecem com aquele teu cliente atendido se conectarem com você e perceberem o valor real agregado daquilo. É dessa maneira que você vai aumentando o nível de consciência desse seguidor aí, para que quando ele pedir um orçamento com você, para que quando ele chegar, ó, eu quero fechar contigo, ele já venha decidido que é você o profissional. Independente do preço que você cobre, e obviamente se esse preço tiver uma razão de ser, né? Tiver uma racionalidade. Se você também não aloprar demais com esse cliente, tá? Então, é o entendimento do público para depois criar conteúdo, para depois criar estratégia de venda. Não adianta vocês quererem vender desejo se o que o público tem é necessidade. Se ele não está desejando contratar um arquiteto, se às vezes ele precisa contratar. Quem que ele vai contratar? A pessoa que vai solucionar o problema ou a pessoa que vai viajar com ele no sonho? Ele vai querer a racionalidade, certo? Então vocês têm que entender muito bem isso. Que mais vocês ouvem aí em relação... Vamos falar já sobre aqui, eu vou falar pra vocês o que vocês podem falar para as pessoas que falam que é caro, o que vocês podem falar para as pessoas que somem, que pedem orçamento e somem, o que acontece na cabecinha delas aí, o que vocês podem falar. Me falem mais coisas que o público de vocês dá como desculpa para não fechar com vocês. Vocês às vezes se sentem em leilão, né? Que eu já percebi, que pelo menos do post, foi até do post de ontem de hoje, que tem um engajamento grande, que vocês comentaram, enviaram bastante para outras pessoas. Essa questão do valor percebido. Vocês enviam um orçamento para o cliente achou caro, resolveu fechar com outro profissional que cobrou mais barato e depois está reclamando. Vocês já pensaram em criar um post sobre isso, inclusive? Vocês já pensaram em falar sobre isso? Como que é feito o teu valor? Como que é estruturado racionalmente o teu valor? Aquele teu valor volta para o cliente. Se aquele cliente não te contratar, o que pode acontecer? Você tem que estar presente para isso. Para brotar a sementinha na cabeça da pessoa, que sem você é pior. Vocês têm que fazer isso também. Vocês têm que sair só do jogo do sonho e elevar essa pessoa a um nível de entendimento de que ela precisa de um profissional capacitado. De um profissional que tenha competência técnica para aquilo. E não são todos que têm. E aí você pode abordar isso. Tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Lipe, do Café com Gesso. É uma tecnologia muito nova, não sei se é pra mim. Lipe, aí aquela coisa que a gente tava até conversando antes, né? O que você tem que fazer com essas pessoas que, quando você trabalha com tecnologia nova, quando você trabalha com um material, com sei lá, um instrumento diferente, um instrumento novo? O máximo de educação, conteúdos de base educativos sobre aquilo, conteúdos de base onde você mostra para a pessoa como que talvez ela possa economizar com aquilo, ou a durabilidade daquilo, né, que talvez seja um investimento alto agora, mas que dê um retorno. Por exemplo, as placas solares, né? Até uns 10 anos atrás era muito difícil a gente ver uma placa solar aí, aqueles painéis solares de energia solar nas casas das pessoas, nos prédios das pessoas. Hoje a gente tem, né, passado o tempo depois, porque o investimento é alto, ainda é alto, 10 anos atrás era mais alto ainda, mas hoje a gente tem prédios inteiros construídos de placas solares, de painéis. Hoje a gente tem pessoas investindo nisso para ter uma rentabilidade, mas também para diminuir as contas de casa. Então, assim, é um investimento que às vezes vale a pena voltar. Então, fazer analogias com coisas aí que as pessoas
há um tempo atrás achavam que era um investimento muito caro e que não valia a pena e que hoje já valem. O que você pode fazer também, principalmente, depoimento de um cliente que fez isso e ele fale essa linguagem, ele fale esses medos que o seguidor também tem antes de contratar. Se é algo muito novo, você tem que tentar trazer uma pessoa que vivenciou esse medo e que vivenciou a solução do que você entrega. Então, por exemplo, os meninos falam de steel frame, né? Que é uma tecnologia. Aí ele tá falando que as pessoas falam que é uma tecnologia muito nova, que não sabe se é para ele, se o investimento vale a pena e tudo mais. Pega um depoimento aí de um cliente teu que tinha esse medo e que ele fale isso no depoimento, ou que ele digite isso para você, e ele fale o quanto valeu a pena isso. E ele fale que aquele investimento feito em vocês, na tecnologia que vocês sabem implementar ali naquele ambiente, de como aquilo valeu a pena. Como aquilo talvez tenha reduzido o tempo da obra, como aquilo talvez aumente a durabilidade daquele material. Fala aí quais são os benefícios. O teu cliente vai vender por você. É fazer o teu cliente vender por você nesse caso, tá? Mai de Paula. Não vão fazer agora, estão com receio da obra ainda esse ano. Não entendem que precisam de um tempo para fazer o projeto. Isso aí é conteúdo educativo. Não adianta... É aí que entra aquela questão que eu falo que muitas vezes o problema não é do cliente. Ele tem as dúvidas deles e você, como profissional, tem que educar essa pessoa pelo teu conteúdo no perfil. Então, quais são os conteúdos que você tem que criar no teu perfil aí para ir educando essas pessoas? Qual que é o período certo para fazer um projeto? Quanto tempo, em média, dura a produção de um projeto e depois da produção desse projeto, quanto tempo ele vai para a obra, ele vai para ser executado de fato ali no ambiente que o cliente quer? Às vezes as pessoas acham... É a mesma questão do apartamento na planta. As pessoas acham que só podem fazer o projeto quando recebem as chaves do apartamento ali. Elas não sabem que depois do apartamento comprado, dá para ela já iniciar o projeto com um arquiteto ou com um designer de interiores. Né? Então, você tem que educar o teu público para essas objeções que ele tem. É pegar cada uma das objeções e trucidá-las. Matar essas objeções, provando para a pessoa que 2 mais 2 são 4 ali, que aquela objeção não tem razão de ser. Que aquela objeção não tem razão de existir. Que não é para estar ali na mente da pessoa. E aí você começa a educar, tá? Deixa eu ver o que mais que vocês mandaram aqui. Oi, Andréia. Auricélia, uma dúvida. Para não enviar logo a proposta, a gente pode fazer uma visita no local, fazer uma reunião para a gente se apresentar? Depois mandamos a proposta? Ou seria errado visitar antes? Não existe muito essa de certo e errado, porque cada um trabalha de um jeito, né? O que eu recomendo para vocês? Que existem 2 maneiras de fazer isso. Vocês podem marcar uma videoconferência, vocês podem marcar uma ligação, vocês podem marcar uma visita presencial mesmo ao local para conversar com esse cliente, entender as dores deles e tudo mais, para depois enviar a proposta. Ou vocês podem conversar com essa pessoa e na apresentação da proposta fazer isso de alguma maneira pessoal, né? Pessoalmente, por videoconferência, por telefone, ou onde vocês... Aí vocês vão ter que... Quem define isso? Você. Não é o teu cliente, é você. Você se posiciona para isso. Tem muitos arquitetos que até hoje já chegaram no nível aí de crescer e tudo mais, que eles cobram para fazer o orçamento, certo? Que eles cobram até para fazer o orçamento. Então, assim, a visita técnica para você ir lá fazer o levantamento de medidas e tudo mais é cobrado. Então vai depender muito, não é que tem certo ou errado, vai depender muito do teu posicionamento agora, do teu nível de mercado. Eu precisaria entender o teu histórico, eu precisaria entender quantos orçamentos estão chegando aí na tua agenda, então quantos orçamentos estão chegando aí para você fazer, sabe? Depende desse fluxo. Se você tá sem fluxo, vai com tudo. Se você tá com pouco cliente aí, tá com tempo, desliga a TV e vai atender esse cliente aí, esse potencial cliente, tá? Oi, Diana. Então, bora lá, gente. Continuando. Vocês vão ter que entender, então, as objeções desses clientes em relação ao preço do projeto de vocês. Então, muita gente fala, tá caro. Será que tá caro mesmo? Sabe uma forma de você mostrar valor do preço ali, mostrar racionalização daquele preço? É mostrando quanto aquela pessoa pode gastar a mais se ela não te contratar.
Tem muita gente que não sabe que ao contratar um arquiteto, que ao contratar o que você faz aí, ela não percebe que ela pode gastar mais pela falta de uma instrução. Ela não percebe que ela pode comprar um material, por exemplo, que ela está fazendo uma varanda gourmet para uma churrasqueira. E aí ela ama muito um revestimento, ela viu um revestimento numa imagem do Insta, bateu um print daquilo, vai na loja, eu resolvo, eu faço isso aqui sozinha. E aí ela vai lá, compra o revestimento, ela não sabe muito bem se aquele revestimento aguenta aquela temperatura, e aí bota aquele revestimento naquela varanda gourmet que vai ter uma churrasqueira. O revestimento trinca no primeiro uso, ela tem que trocar tudo. Ou ela usa um papel de parede no banheiro, no lavabo. E aí, na hora que a funcionária dessa pessoa vai lavar o lavabo, o papel de parede se estraga. Por quê? Porque não é lavável. Ou essa pessoa tem um apartamento muito compacto, mas tem muita coisa para guardar, sei lá, tá esperando o primeiro filho e precisa fazer aquele apartamento de 80 metros quadrados, 70 metros quadrados, virar uma casa maior, para comportar ali o casal e o filho. Como que ela pode ajustar aquele ambiente para caber mais uma pessoa e todo mundo ficar confortavelmente bem? Ela acha muitas vezes que ela tem essa noção, que ela tem noção de espaço, que ela tem noção de decoração e ela não percebe que talvez você possa ser a solução para ela. Então o que você faz? Mostra um antes e depois aí. Mostra um antes e depois. Se o teu público é de apartamento compacto e as pessoas costumam achar que sabem sobre decoração, que é algo intuitivo, a decoração que a decoração é algo que é um dom, mostra para as pessoas como não é um dom, mostra para as pessoas como você estudou para isso. Como é que você mostra isso? Com prova. Prova tanto de antes e depois, prova como você é competente no seu trabalho e mostra também um depoimento de um cliente. Isso começa a aumentar a sensação de que o teu preço vale o que você está cobrando. Aquelas pessoas que utilizaram o material errado, ou aquelas pessoas que te contrataram no meio da obra porque achavam que davam conta da obra sozinha, mostra aquelas pessoas, pega um print daquelas pessoas e mostra quanto que elas gastaram a mais por não ter te contratado. Por não terem contratado uma pessoa para fazer o gerenciamento daquela obra ali e chamaram os profissionais errados. Os profissionais falaram que, sei lá, o pedreiro falou que ia gastar 10 mil, e já estava em 15 e a obra não tinha acabado ainda. Você tem que trazer fatos do cotidiano. Quanto mais fatos do cotidiano que entrem na vida do teu potencial cliente, fizer sentido para ele, mais ele vai ver valor. Porque as pessoas estão muito mais dispostas a pagar de uma vez só por uma coisa que elas têm certeza que vai valer a pena, do que elas pagarem menos e correr o risco de dar errado. Acreditem, muitos de vocês acham que os clientes de vocês associam demais vocês a preço alto. Elas falam isso porque elas não sabem os erros que podem dar. E inconscientemente elas falam isso. Mas, se você provar um benefício percebido para ela, pode ter certeza que ela vai querer você. A gente fala muito sobre isso, eu falo muito sobre isso com os meus alunos. Porque eu sempre peço para eles elaborarem uma pesquisa e a gente percebe nessa pesquisa que a maioria do potencial cliente deles, inclusive pessoas da classe C, inclusive pessoas que têm apartamentos pequenos, inclusive aquele público da arquitetura, do design mais acessível, são pessoas que estão muito mais ligadas à qualidade, que estão muito mais inclinadas a escolher um profissional como fator decisivo à qualidade do que ao preço. O preço geralmente, eu falei até pra vocês na live, acho que foi na penúltima live, não foi nem na última, que a maioria dessas respostas, o fator decisivo principal é qualidade de atendimento. E depois, terceiro, quarto lugar, que é o preço. Então, quando as pessoas chegarem pra você perguntando o preço, entenda que o teu conteúdo precisa estar mais educativo pro cotidiano da vida dessas pessoas. E aí você pode gerar valor pela dor, né? Pelo medo que ela tem de gastar a mais sem você, ou pelo desejo. Que é aquela coisa que geralmente vocês já fazem, né? De postar um antes e depois de um projeto, de como que ele fica, com e sem um arquiteto. Mostra aí, pega aquelas obras de quinta categoria que as pessoas fazem, aquelas obras de erro. É só você dar um Google aí que você acha várias. Faz um conteúdo sobre isso, comece a educar essas pessoas sobre isso, tá? O que mais que vocês falaram, né? E as pessoas pedem um tempo e somem. Vocês falaram isso, vamos falar sobre isso agora. Mirella,
é o que a gente tem que passar mais, que sozinhas gastam mais. Pode ter que ter muita manutenção, aí mais custos. Exatamente, exatamente. Tem que abordar mais esse tema para que vocês aos poucos vão ali pegando aquele público que já acompanha vocês. O público que já acompanha vocês está dentro daqueles níveis de clientes que eu já falei aqui para vocês anteriormente, né? Pessoas que estão no perfil de vocês, ou que são fornecedores, ou familiares, amigos, conhecidos, que vocês acham que não tem venda para esse público e tem. Tem aquelas pessoas que começam a seguir vocês com o objetivo de se inspirar, de tentar fazer sozinhas, né? Do do it yourself e tudo mais. Que essas daqui são as que mais viram clientes de vocês, se vocês educarem para esse quesito aí. Porque elas começam a perceber que não pode, que não devem fazer sozinhas e que podem contratar algum serviço teu que se encaixe ali pro bolso dela. O outro tipo de cliente são aqueles indecisos que entram começando a te seguir, que estão na dúvida ali se contratam, se não contratam, que não sabem a hora certa de contratar um profissional, e aí você tendo um conteúdo, você eleva esse nível de consciência, e você já tem aquelas pessoas que estão só esperando você ofertar. Então, essas pessoas que estão, inclusive, esperando você ofertar, muitos de vocês têm elas no perfil, que vocês já fazem conteúdos com certa frequência e tudo mais, mas ainda não aplicaram uma estratégia de vendas, ficam só nas estratégias de base, nas estratégias de conteúdos, deixam de vender por medo de parecer invasivo, por medo de parecer desesperado, que eu não sei que medo é esse que vocês têm medo de botar dinheiro no bolso, para pessoas que já estão prontas para comprar. Tem pessoas dentro do teu perfil, se você já faz esse perfil aqui, se você já roda ele com muita constância, né? Se é ali, se tem uma boa frequência, se é alta a tua frequência, se você já engaja muito bem com esse teu público, se você tem um público bem definido e cria um conteúdo para ele, você provavelmente já tem pessoas aí engatilhadas. Pessoas que estão prontas para comprar teu projeto, ou a tua consultoria, ou uma assessoria. Elas já estão prontas para comprar de você. Só que aí, às vezes, você precisa entender qual que é o timing corretinho para você aplicar a estratégia de venda ali, tá? Então, tem que entender esse público antes de aplicar qualquer coisa aí. Mas, entendendo que o que é caro, é tudo, né? Não é só a objeção do é caro. É tudo que vocês vão... depois que passa o orçamento para esse potencial cliente, você tem que entender ali como é que você deixou ele. Você tem que ter o feeling da coisa e isso se adquire muito com a experiência também, mas muito com essas estratégias que você consegue aplicar de marketing, de venda. Você vai identificando maneiras de fazer esse cliente fechar num curto período contigo, ou de entender que não vai rolar ali naquele momento e aquela pessoa fica em stand-by, tá? Então vamos lá, a segunda coisa que vocês me falaram é que as pessoas pedem o orçamento e somem. Como é? Eu quero que algum Mirella, Cici, Amanda, Nath Marques, Auricélia, alguém que está online aí, que mandou um oi aqui, que tem essa objeção das pessoas pedirem orçamento, eu quero que vocês me contem como que foi feito isso, tá? Vocês enviam para a pessoa, como que essas pessoas te abordaram? Foi no direct, foi no WhatsApp, foi no e-mail, elas te ligaram, como que foi isso? Essas pessoas vieram através do Insta ou elas já te conheciam de alguma outra maneira? Foi uma indicação? E aí, o que aconteceu? Vocês enviaram um orçamento para elas? E aí elas sumiram? Foi isso? Foi isso? Dessa maneira aqui que eu falei? Ou é de alguma outra maneira? Me contem aí. Porque isso influencia demais no fechamento do orçamento de vocês. Influencia demais. Porque é o entendimento. Às vezes o seguidor chega pedindo para vocês um orçamento, né? Ele viu um projeto teu, sei lá, ele viu o projeto de uma cozinha no teu feed. E aí ele vai lá no teu direct e fala, pô, eu quero uma cozinha como essa, quanto que custa e tudo mais. Aí, beleza. Aí você fala, tá, tudo bem, preciso. Aí você vai, hora do teu posicionamento, né? Falar que não é daquela maneira, que você precisa de mais informações e tudo mais, beleza. Aí você pediu mais informações ali, a pessoa te deu mais informações e você passou o orçamento ali pra ela. Geralmente não é assim que vocês fazem? E aí mora muito erro. Tem muita coisa aí, tem muito erro aqui que mora... que justifica a conversão baixa. Tem muito erro aqui que justifica o cliente achar que não vale aquilo tudo. Que se você cobrou R$1.000, você podia ter cobrado R$100. A média do mercado é 1.000. Se você cobrou 100, ele continua achando caro. Não é o preço, é o valor percebido pelo cliente, pela mente do cliente. Tá? Deixa eu ver o que vocês estão mandando.
Priscila, direct ou WhatsApp? Amanda, a maioria é conhecido que me acompanha pelo Insta e entra em contato por aqui mesmo. A maioria vem por indicação e alguns vêm pelo direct. Só querem ter uma ideia do preço e vem pelo Insta, a Kate falou. Beleza. Envia orçamento, fala opções de pagamentos, porque já acha caro. Não feche, depois de dias manda mensagem que eu sumi, achando que eu esqueci, mas continua sem fechar o contrato. Certo, aí explico a situação, a Mirella tá contando aqui. Aí explico a situação, digo que estava aguardando fechar o contrato. Beleza, então vamos lá. O cliente ficou esperando, você ficou esperando. Primeiro erro aí, né? Ficaram os dois esperando. Não teve, ninguém se posicionou. Tinha uma data marcada ali de retorno? Tinha um tempo de pensamento, de reflexão, se vale a pena, se não vale a pena? Tinha uma data de retorno? Aquela pessoa que te pediu orçamento, você consegue rastrear, as meninas que falaram aqui que foi por direct, vocês talvez consigam rastrear se aquelas pessoas chegaram há pouco no teu direct, chegaram há pouco no teu perfil, ou se elas já estão lá há bastante tempo. Às vezes, as pessoas chegam no direct de vocês querendo só saber o preço. E aí vocês não fazem sequer um relacionamento mais profundo com elas para entender o nível de consciência que elas têm sobre um projeto. Às vezes é uma pessoa que nunca contratou um arquiteto antes, é uma pessoa que ama os teus projetos, que é uma admiradora sua, que é uma fã do teu projetar aí, da tua carreira. Mas ela vai lá só curiar o teu preço. Às vezes ela... todas as vezes que um cliente chega para você pedindo um preço, a gente mora num país capitalista, tá? E a gente vive num mundo capitalista onde todo mundo tem que valorizar o dinheirinho ganhado ali, suado. Então, quando a pessoa chega para você pedindo preço, ela tá pedindo para você e para pelo menos mais uns 2 ou 3 outros arquitetos. Uns 2 ou 3 outros profissionais. E aí, sabe o que você envia para ela? O preço ali. Custa tanto. Pô, cadê a geração de valor nisso? A pessoa vai te comparar pelo quê? Pelo preço. E se o teu preço não for mais baixo dos que ela pedir, ela vai achar caro. E aí ela vai tentar fazer o post de ontem, ela vai tentar te colocar no leilão. A arquiteta me cobrou 12 mil, se você fizer por 10 eu fecho contigo. E aí você se sente nesse leilão com certa frequência, que não é para isso acontecer. Se isso tem acontecido com frequência contigo, se você se sente dentro de um leilão, se você sente que as pessoas não valorizam o teu preço, é porque você não está se relacionando, se comunicando e criando conteúdos que elevem o nível de consciência dessa pessoa sobre o teu preço. Você precisa se posicionar. E é nesse posicionamento que você mostra que você vale aquilo que você cobra. Para a pessoa comparar você, ver que o teu preço é mais caro e falar assim, vale a pena. Tá? Vale a pena. Deixa eu ver o que vocês estão falando aí. Essas pessoas que vão falar, que pedem para falar com... Inclusive dica, né? Que eu passo até para os meus alunitos. Essas pessoas que pedem um tempo, que recebem um orçamento e às vezes não dão nem feedback. Se essas pessoas te pediram um orçamento e não te deram nenhum feedback, o primeiro erro clássico, seu. Você ficou esperando essa pessoa te dar um retorno. Pô, você perdeu um tempo ali, alguns minutos que seja, não sei quanto tempo você demora para fazer um orçamento aí, mas você perdeu um tempo ali, essa pessoa conversou contigo, pediu um orçamento, beleza, aí você enviou o orçamento e você não pede um feedback dessa pessoa, se ela recebeu, você não dá um prazo limite para essa pessoa te dar um retorno. De quem que é o erro? É da pessoa que não pediu, que não deu o retorno ou da pessoa que não limitou ali esse prazo de retorno? Lembrem-se que a gente estava falando naquela aula de conversão, de como aumentar a conversão, tá disponível no feed aqui para vocês no IGTV, inclusive. Eu falei para vocês que os clientes da gente, quem vende serviço, os clientes tendem a não terem educação. Quando não terem uma educação, não é no sentido pejorativo de serem mal educados. É que eles não têm educação, eles não têm entendimento de como que funciona o teu trabalho. Porque cada um trabalha de um jeito e tá tudo certo, né? Cada um escolhe o seu jeito. E aí, quando eles chegam para falar com a gente, ele vai nos abordar do jeito que, se ele conhece a gente do jeito que a gente já educou ou não educou, que aí tem a consequência da falta de educação, de você não ter educado esse seguidor. Ou ele vai tentar entrar em contato contigo de acordo com a experiência que ele tem ou com a expectativa que ele tem que você trabalhe.
Se você não se posiciona nesse primeiro momento antes do cliente fechar, se você não educa ele nesse primeiro momento antes de você fechar, você pode até fechar com esse cliente aí, mas você vai ter um mau cliente. Você não vai ter um bom cliente. Porque você vai ter um cliente que não cumpre prazo de aprovação ou de alteração. Você vai ter um cliente que não entende muito bem como você trabalha e vai tentar jogar o jogo dele. E aí ele vai estar sempre trabalhando nas limitações. E aí vira aquele cliente chato que faz 300 alterações porque você não limitou, porque você não se posicionou e não educou aquele cliente quanto aquilo. Tanto na venda quanto na antivenda, antes dessa pessoa fechar, você tem que educar, você tem que se posicionar. Tá? Vocês têm que se posicionar quanto a isso. E aí o cliente pede um tempo, tá, beleza. Pede um tempo, tá, vou ver e te falo. Os que aparecem, né? Os que não somem de cara. Vou ver e te falo. Esse vou ver e te falo tem muita consequência. Te causa uma ansiedade gigante. Te causa uma ansiedade gigante. Porque aí você fica todo dia, será que eu falo com ele? Será que eu não falo? Será que eu ligo? Será que eu não ligo? Será que eu mando mensagem? Será que eu não mando? Será que eu vou parecer invasivo? Será que não? Você vai parecer invasivo se você não tiver fechado uma data ali para falar com ele. Se você não tiver enviado para ele um tempo. Aí você fica nessa ansiedade. Se você envia para ele, ó, beleza, tá aqui o orçamento, recebeu? Recebi. Pede o ok dessa pessoa. Recebeu? Recebi. Tudo bem, você tem... geralmente os meus prazos de orçamento duram tantos dias. No último dia do prazo de orçamento, se essa pessoa não tiver te respondido, você vai lá e cobra ela. E aí você não vai estar sendo invasivo. Você não vai estar sendo chato. Por quê? Porque você combinou aquilo antes com a pessoa. Se você não combina, se você fica ali todo dia, manda mensagem. Aí a pessoa não te responde. Aí você vai, 2 dias depois, acho que eu vou mandar mensagem de novo. Aí você manda mensagem, a pessoa não te respondeu de novo. Já cria uma apatia da pessoa contigo, porque ela talvez ainda esteja pensando e não tenha sido definido um prazo antes, totalmente desnecessária. Certo? Então, para essas pessoas que, se você recebe muito isso, né? Vou pensar, vou falar com meu marido, vou falar com minha esposa, vou falar com minha mãe, vou ver com meu filho, vou ver com meu sócio. Limite, posicione-se. É dessa maneira aqui que as pessoas vão ver valor. Que aí vocês conseguem aplicar um monte de gatilhos mentais, inclusive se vocês quiserem uma live sobre gatilhos, me falem aí, tá? Faz um tempão que a gente não faz uma live aqui de gatilhos, que aí para fechar, para comunicar, existem gatilhos, mas esse não é o tema da nossa live de hoje. O tema da nossa live de hoje é fazer vocês entenderem como que as pessoas percebem valor, tá? Como que esse valor é gerado na cabecinha delas. Se você limita ali, se você se posiciona, a pessoa fala, deve ser boa, essa arquiteta deve ser boa mesmo, sabe? Se essa pessoa entra em contato com você e você diz pra ela como é que funciona, as pessoas chegam muito sem noção. Vocês já perceberam isso? Que o cliente chega pra você querendo um projeto, mas ele não sabe muito bem o que ele quer. Ele não sabe muito bem o que ele precisa. Ele acha que precisa de A, mas na verdade ele precisa de B. Vocês já sentiram essa sensação? Do cliente achar que precisa de algo, mas na verdade ele precisa de uma outra coisa? Então eles precisam de você. Ele precisa que você seja mãe ou pai dele ali naquele momento para educar ele e dar limite. Certo? Então trabalhe o teu cliente como se, quando ele entra em contato com você, trabalhe ele como se ele fosse uma criança que não sabe nada sobre o mercado e aí se posiciona mostrando como que é o teu formato de trabalho. E aí é aí que entra aquela questão do posicionamento de mercado. Muitos de vocês não sabem, não se posicionam e vão ali jogando, vão se tornando pessoas completamente flexíveis ao que o cliente quer. E aí vocês, sem saber, estão contribuindo para a canibalização do mercado. Sem saber. Porque aí vão fazendo do jeito que o cliente quer. Cada cliente quer uma coisa. Aí você vai fazendo daquele jeito, dando aquelas possibilidades. Isso gera uma ansiedade em você, ansiedade mesmo, certo? Crise de ansiedade. Eu já vi alunos entrando no curso que aí tinham enviado... Lara, antes de tudo, antes da gente começar o curso, não sei o que, eu enviei 5 orçamentos aqui para essas pessoas não me responderam ainda. E aí eu conversando com a pessoa, eu tô vendo que a pessoa tá nervosa, que a pessoa tá ansiosa mesmo. E não tem o que fazer se você não delimitou um prazo, tá? Então, antes de tudo, essa é a dica para quem passa por isso aqui. Deixa eu ver o que mais vocês estão colocando. Não, ele disse que ia fechar, mas só de boca. Contrato? De quem que é o erro? É do cliente que não sabe que tem que assinar alguma coisa, ou do arquiteto, ou do profissional que não enviou para ele o contrato, ou que não deu o ok ali no WhatsApp, no e-mail. De quem que é? Se você vai
Se você vai, sei lá, fazer uma... Deixa eu ver aqui um exemplo. Pronto, o exemplo que eu tava dando pra vocês lá, até na live de conversão, que eu falei do dentista, que eu fui e tudo mais, que ele fez um orçamento de lente de contato e tudo. E aí ele me enviou um orçamento completamente fora da minha expectativa e ele não gerou valor para aquilo, pelo contrário, ele desagregou o valor naquilo, porque ele me fez achar, e a comunicação dele era toda... Voltei, tá com baixa carga aqui, tá? Vamos já finalizar essa live. Ele me fez achar que o orçamento dele ia custar mais baixo do que eu achava que seria. Beleza. E aí eu não quis responder ele. Então eu fui aquela cliente que quis sumir. Que tava com uma perspectiva, que tava com uma expectativa diferente, né? Eu vi um valor X e ele me enviou um orçamento 2X. Não casou, não deu match ali, não casou. Então quando isso acontece... a tendência é o cliente querer sumir, porque ele esperava outra coisa, ele tinha se preparado mentalmente, psicologicamente para desembolsar um outro valor para investir naquela reforma, naquela obra, naquela redecoração, e você enviou um orçamento muito maior. Por quê? Porque nessa primeira comunicação você não criou a expectativa certa. Você criou uma expectativa de que ia custar mais baixo, ou você não alinhou ali com o cliente essa expectativa, não sentiu ele, já enviou o orçamento, ele quis sumir. Por quê? Porque não vale, pra ele é muito caro aqui. Ou achou que era mais caro. Ou ele achou que era mais caro. Porque ele veio com outras pessoas, ele te conheceu agora, e aí ele não viu aquilo, e eu esqueci o que eu tava falando. Peraí. Ah, ele fechou de boca, né? E aí, vamos supor que eu tivesse topado. Não, me manda aí, com esse dentista, né? Não, me manda aí o orçamento, a gente vai fechar. A gente vai fechar. Aí você envia o orçamento, você, como profissional, já dá aquilo como fechado, porque naquela conversa você sentiu um feeling errado de que o cliente fecharia, porque não teve uma... Você falou A e o cliente entendeu B, você achando que ele estava entendendo A, mas não estava. Então não teve um alinhamento ali de ideias. Aí você envia o orçamento para o cliente gostou do orçamento, ou a outra opção, né? Você envia o orçamento, o cliente gostou do orçamento, mas ele tem que falar com o sócio, mas ele tem que falar com a esposa, mas ela tem que falar com o marido. E aí quando vai falar com o marido, quando vai falar com o sócio, quando vai falar com a esposa, quando vai falar com o filho, quando vai falar com a mãe, é aquela questão dos stakeholders que eu expliquei para vocês lá na live de conversão. Essas pessoas precisam, elas, convencer aquela outra pessoa de que precisa te contratar e de que é válido te contratar. Uma coisa que é difícil até muitas vezes para vocês que não são muito habilidosos, né? Que não tem muita habilidade com o marketing, com as estratégias de marketing que falam exatamente sobre essa questão do valor. Para você é difícil gerar valor na mente do cliente e você entrega para ele essa missão. Dele convencer o sócio, dela convencer o marido de que precisa te contratar. Aí o orçamento vai por água abaixo e aquela pessoa que fechou de boca contigo some e não fecha mais. Ou uma terceira possibilidade ainda, dessa pessoa que fechou de boca. Ela fechou de boca com você e aí ela não assinou nada, ela não se comprometeu de nenhuma maneira, você não fez ela se comprometer de maneira escrita ou falada de nenhuma maneira de fato ali. E aí aquela pessoa, sei lá... um amigo tava jantando com um amigo, o amigo convidou ela para fazer uma viagem e aquele dinheiro que ela tinha para fazer a redecoração da casa dela, ela achou melhor fazer aquela viagem, aquele amigo convenceu. E aí o que ela faz? Ela some de novo. Bloqueia teu WhatsApp, ela para de te seguir, bloqueia você aqui no Insta. E aí você vai conversar com aquela pessoa, porque você já tá com o projeto todo na cabeça, montadinho. Você vai conversar com aquela pessoa fala que antes dela te bloquear, ela pega e fala, não vai dar mais certo não. Aí você fica o quê? Decepcionado. De quem foi a culpa? Sua. Contrato dormido, contrato esquecido. Gente, tem que assinar. Ou então, e-mail vale também. E-mail vale também. Conversas por e-mail, fechamentos por e-mail também é válido legalmente, tá? Então vocês têm que se posicionar em relação a isso. Maiara Franco, eles costumam não responder. E quando você vence a proposta, eu vou perguntar se tem alguma dúvida e se avaliou a proposta. É isso aí, Maiara, tá certinha. Uma amiga minha fez orçamento com 12 arquitetos. Fiquei chocada. Que amiga, hein? Boa. Pois é. Faz parte, gente, da gente buscar por outras pessoas. E a gente geralmente fecha, não é com aquela pessoa que cobrou mais barato. A gente fecha com aquela pessoa que nos apresentou na nossa mente um preço justo e que nos trouxe, de alguma maneira, confiança.
Confiança de que faz bem, de que executa bem. Como é que você gera confiança na mente do seguidor? Se não é colocando no teu portfólio, se não é publicando, faz vídeo aí falando sobre algum tema. Isso ativa o gatilhozinho da autoridade na mente dessa pessoa. Mostra um depoimento de um cliente teu satisfeito. Mostra um antes e depois, a tua competência técnica. Mostra para as pessoas o impacto disso. É dessa maneira que você começa a gerar confiança. Porque aí as pessoas vão falar assim, ela cobrou 12 mil no projeto. Mas eu acho que o projeto dela, 12 mil, pô, vai ficar topíssimo, vai ficar muito foda esse projeto, vai todo mundo achar lindo, eu sei que se eu contratar ela não vai dar erro, aí você vai lá e contrata. Se um arquiteto, vamos supor, fazer o exemplo aqui do post, né, que a gente estava falando, um arquiteto cobrou 12, a outra cobrou 10, se você conhece essa do 12, né, se você é um seguidor dessa do 12, se essa pessoa cria conteúdo, se ela aparece, se ela mostra pra você que ela sabe o que tá fazendo, e essa do 10 não, quem que você vai contratar? Sejam racionais aí. Muda aqui a profissão de arquiteto para outra coisa, para outra pessoa de serviço, para dentista, para cirurgião, muda para outra coisa aí, para nutricionista. Falando em nutricionista, vocês já viram quanto é que um nutricionista cobra numa consulta? Se aquele nutricionista dá resultado, vai ser completamente diferente daquele outro nutricionista que cobra metade do valor daquele que está cobrando mais caro, mas a agenda está lotada. Pessoas aí na área de vocês, na cidade de vocês, lembrem aí, bota aí na cachola, não precisa digitar aqui pra mim não, tá? Mas bota aí na cachola. Aquele profissional, você lista rapidinho uns 3 arquitetos que bombam aí na tua cidade, que fecham um projeto à torta e à direita, que estão sempre fazendo um projeto muito massa, de algum empreendimento muito legal, de algum apartamento muito legal, de alguém de classe social muito boa, que talvez seja a que você queira trabalhar. Vê se esse profissional tem a competência técnica muito superior à sua para estar cobrando o que ele cobra. O preço dele não é bem maior? Geralmente é bem maior, né? Essas pessoas deixam de fechar com esses arquitetos? Não deixam. Não deixam. Certo? Meu valor está na média e parece que mesmo sendo pouco, acham caro. A culpa não é do seguidor, não é do potencial cliente. É você que está gerando pouco valor. Então, assim, não é as pessoas que parecem que estão achando pouco. Será que você está gerando a expectativa de que vale mais do que o que você está cobrando? Quando vocês começarem a ouvir assim as pessoas falando, ó, Nayara, Amanda, Cici, Melissa, pô, queria muito fechar contigo, sei que vale a pena, mas não tem esse dinheiro, vocês vão saber que vocês estão gerando valor. Vocês vão saber que vocês estão gerando valor na mente desse seguidor. Se as pessoas chegam para vocês falando que tá caro, vocês vão entender que vocês não estão gerando o valor necessário. O retorno do cliente que fecha ou que não fecha é muito importante para vocês traçarem as próximas estratégias de comunicação, de marketing, né? Certo? Então identifiquem aí, eu recomendo que vocês façam isso numa planilha mesmo. Vejam que retorno essas pessoas dão para você. Os que não fecharam também, vocês às vezes deixam de pedir feedback para aqueles potenciais clientes que não fecharam. As pessoas somem e aí você deixa elas sumirem, você não vai atrás. E se aquela pessoa fechou com outra pessoa, né, falou assim, pô, não, é que eu acabei já fechando com outro profissional. Aí você fala, beleza, tudo bem, tchau. Você não pergunta o motivo. É perguntando o motivo, é entendendo por que essa pessoa fechou com outro profissional e não contigo, é entendendo por que essa pessoa fechou contigo e não com outro profissional, que você vai melhorando essa comunicação de fechamento, tá? Para quem quer saber mais sobre fechamento, dá uma olhada na live de conversão, tá aqui no feed, foi postada semana passada para vocês, assistam essa live para vocês verem. Eu mandava sempre no WhatsApp, agora peço para o cliente vir ao escritório para explicar o meu serviço e todo o conteúdo a ser entregue e as vantagens de me contratar. Esse método tem dado certo. Amanda, tá gerando valor. Tá gerando valor. Melissa, oi Mel. Sempre pergunto para dar um retorno, se recebeu e entendeu. Perfeito. Essas pessoas, você precisa educar essas pessoas. Você está educando. Amanda Apolinário, realmente, eu não pergunto por quê, porque não sei como cobrar uma resposta. Gente, não é cobrar a resposta.
Não é cobrar. Vocês têm que sair desse medo de parecerem invasivos e desesperados para vender e se posicionar. Não é cobrar uma resposta. Você enviou para a pessoa uma solicitação de serviço que ela te pediu. Se ela te pediu algo, aí você pode cobrar. Se ela te pediu algo, você vai lá e entra em contato com essa pessoa. Pô, viu o orçamento? Ficou alguma dúvida? Quer agendar uma ligação? Se for na mesma cidade, você trabalhar presencialmente, vamos marcar lá no vamos marcar lá no terreno, vamos marcar lá no apartamento, na casa? Vamos marcar lá no escritório? Tem alguma dúvida? É você ir buscar essa pessoa sem ser invasivo. Se essa pessoa não te deu retorno, é porque provavelmente, sempre quando vocês enviarem orçamento para alguém, e quando forem cobrar algo, se posicionem como cliente, certo? Se posicionem como cliente. Imagina que vocês pediram um orçamento para uma pessoa, sei lá, vocês enviaram um orçamento para uma psicóloga. Para uma psicóloga aí, para ela te enviar um orçamento da consulta dela, da terapia dela. E aí, essa pessoa te enviou o preço dela, certo? Te enviou o preço ali, ela não te deu... ela mostrou como é que trabalha, como é que funciona a consulta e tudo mais. E aí ela não te deu um prazo de retorno e tudo. Beleza, você ficou pensando. O que a gente faz? Ou, se a gente achou caro, a gente tende a não responder. Se a gente achou que está num preço ok, a gente tende a procrastinar um retorno a essa pessoa. Se essa pessoa limita a gente, se essa pessoa entra em contato com a gente depois, faz a gente querer responder. E aí essa pessoa já pode marcar, pô, a gente pode agendar quando para fechar, para tirar dúvidas aqui. Sabe? Tem gente que não faz isso e deixa de fechar projeto por causa disso. O cliente sumiu, aí você acha que o cliente que tem que aparecer agora. Vai lá em busca desse cliente. Vai lá. Quero. Tá, vou ver quando é que a gente organiza uma live de gatilhos mentais, tá? As maiores reclamações de amigos é que acabamos sendo flexíveis. Quando vê, fizemos trabalho a mais, as pessoas muitas vezes nem sabem. Não sabem, vocês não são remunerados por isso, e às vezes as pessoas, quando rola algum atrito, quando vocês não se posicionam antes, e as pessoas acham que aquilo tava dentro do que você ia entregar, elas ficam insatisfeitas. E aí você tendo feito um trabalho, um exímio trabalho, tendo feito um projeto lindo e maravilhoso, se você não, por exemplo, se você vendeu só o projeto ali e a pessoa acha que você tem que entregar o projeto e o acompanhamento da obra, e a execução ali da obra. Se aquilo não foi pago, se aquilo não tá, você tem que deixar muito bem claro lá, ó, finalizamos aqui nosso trabalho, eu tenho outros serviços aqui se você quiser contratar e tudo mais, que você vai falando, você não precisa ser grosso falando isso, certo? Você vai falando de acordo com a conversa, que a conversa vai fluindo ali. Se você não posiciona isso, o teu cliente vai cobrar esse gerenciamento na execução da obra. Se você não fizer, e isso não for acertado antes, ele vai ficar insatisfeito. Às vezes ele amou o teu projeto, mas a execução da obra deu alguma merda lá com o mestre de obras, e aí a culpa vem pra cima de ti. Quando as pessoas vão lá querer contratar um outro profissional, um outro arquiteto e tudo, perguntam, eu vi que você estava construindo uma casa, eu vi que você estava reformando teu escritório. Você gostou daquela arquiteta? Aí ela vai falar o quê? Gostei não. Você acredita que ela me deixou na mão no dia tal, quando eu tava com o pedreiro tal, não sei o quê? Às vezes não era teu trabalho, só que ela não sabia. Então é posicionamento, tá? Se posicionem, porque às vezes vocês deixam de ganhar dinheiro também com isso e perdem a chance de vender de novo para o mesmo cliente e perdem aí o ciclo de amizades dele porque ele não ficou satisfeito, tá? Proposta tem que ser apresentada e discutida cara a cara mesmo por videoconferência. Tem que explicar o porquê de todos os direitos e limites do cliente. Show, Mauro. Muito bom. Mas tem gente que apresenta direto ela dependendo do nível do cliente, se o cliente já chega muito bem decidido, às vezes ele não tá, sei lá, às vezes ele tá tão decidido que ele não precisa marcar uma videoconferência, uma ligação, uma coisa presencial para te contratar. Então, já contrata ali na hora, já fecha ali na hora. Mas se é um cliente que não entende muito bem como é que funciona o teu trabalho, como é que você pode ajudar ele, se ele nunca contratou um profissional antes como você, aí é legal o presencial também, ou por videoconferência, né? Tá? Já mandei uns que o cliente achou barato, a Daiane falou.
Pois é, geração de valor. Se o cliente acha, ele tinha uma expectativa maior do teu serviço, porque você está gerando um valor muito grande, e aí quando você envia para ele, ele acha barato. Ele, opa, se muitos têm te falado isso, aí você pode aumentar, viu? O preço. A pesquisa final pode até ser no Google Forms. Pode sim. Gente, eu queria falar pra vocês aqui mais coisa, mas aí fui aprofundando aí de acordo com o que vocês mandaram e não consegui. E não vai dar pra falar. O que eu queria falar pra vocês é um exercício prático de post que vocês podem fazer pra essas pessoas que acham caro. Mas eu acho que eu vou enviar no Telegram pra vocês fazerem. Vocês querem que eu envie no Telegram? Porque não vai dar tempo aqui, ó. Falta o quê? Falta 4 minutinhos pra live acabar e vocês estão enviando dúvidas aí que eu quero tirar. Então eu vou enviar isso aqui no Telegram, tá? É um exemplo de um conteúdo prático que você pode aplicar pra gerar valor na mente do seguidor. Vocês querem? Vamos lá. Quando o cliente não retorna, eu procuro, de alguma maneira interessante, falar sobre o projeto. Mando pra ela, inicio uma conversa e comento do orçamento. Pergunto se precisa de alguma ajuda. Certo. Isso tem aumentado a tua conversão, você tem percebido que o que o cliente fala? Vocês têm que entender isso. Vocês vão saber assim, Lara, eu não sei se eu estou gerando valor suficiente. Como é que você vai saber se você está gerando valor suficiente? De acordo com o retorno do cliente. O cliente respondeu que está caro, não gerou valor suficiente. Ou então não é o teu público-alvo. Cliente respondeu que não pode fechar agora, mas que vai fechar com você gerou valor, mas realmente o cliente talvez tenha alguma objeção, tenha alguma questão realmente verdadeira para não fechar contigo. O cliente sumiu, aí você vai ter que entender por que uma pessoa some. E eu apresentei aqui para vocês as três razões dos potenciais clientes depois que vocês enviam o orçamento sumir. Aí vocês têm que dar o check aqui em qual dessas três aconteceu isso. E aí é de acordo com o histórico do relacionamento que vocês têm, de acordo com o histórico daquela pessoa, se ela já te conhecia, se ela não te conhecia, enfim. Até bônus, na hora de fechar a proposta, isso precisa estar incluso e bem descrito. Porque senão o cliente acha que você vai abraçar o mundo por ele. Isso. Tem que estar tudo bem descrito. O que entrega e o que não entrega. Tem que estar bem descrito no contrato. Quando vocês vão contratar qualquer coisa, tem um monte de cláusula lá, né? E vocês têm que ter as cláusulas de vocês também. E aí vocês podem pedir ajuda para um advogado, vocês podem pedir... antes de tudo, tem que fazer o posicionamento, né? O que eu vendo, o que eu oferto, quais são os serviços exatamente que eu entrego. Porque a maioria de vocês nem tem isso. Eu pergunto para vocês o que vocês fazem, vocês falam, eu sou arquiteto, eu sou engenheira, eu sou designer de interiores. Tá, eu não perguntei o que você faz, eu não perguntei a tua profissão, perguntei o que você faz. E aí vocês me falam, eu faço tudo. Aí você lista aí, 7 serviços que você não consegue descrever o que você entrega em cada um desses serviços e o que você não entrega. Vocês têm que fazer isso, tá? Tá, eu vou enviar pra vocês lá no Telegram, tá? Gente, era isso. Deixa eu ver aqui, ficou faltando um montão de coisa. Eu acho que eu me precipitei pra essa live aqui com o conteúdo, com a questão do conteúdo. Porque dá muito pano pra manga, né? Dá muito pano pra manga essa questão aí de gerei valor, não gerei valor, como gerar valor na mente do seguidor. Mas um resumo, o que eu posso falar aqui pra vocês de resumo, pra vocês ficarem presentes e ficarem refletindo aí. O conteúdo de vocês, quando a gente tá falando aqui de seguidor, o conteúdo de vocês tem que educar essas pessoas. Se vocês só postam projeto, vocês não estão educando ninguém aí, tá? Se vocês só postam projeto, vocês só estão gerando interesse. Beleza? Então vocês têm que ir educando. Essa educação não acontece do dia pra noite, na maioria dos casos. Essa educação acontece semana após semana de pessoas começando a te seguir, começando a te acompanhar, vendo os teus conteúdos na timeline dela, e aí começa a gerar na mente dela uma necessidade, uma solução de um problema que talvez ela tenha. Certo? Se ela tem um sonho de construir uma casa, você começa a vir na mente dela como uma pessoa que pode ajudar ela. Se você tem uma necessidade de fazer uma reforma em algum ambiente, essa pessoa, esse teu seguidor vai começar a te perceber como uma pessoa que vai solucionar ou ter responsabilidade para executar a solução daquela necessidade que ele tem. Então isso é muito criado através do conteúdo. E esse conteúdo não é só de feed.
tá? Esse conteúdo é de stories, é de GTV, é de Reels, é de live, é de tudo. Você tem que jogar o jogo do Instagram. Já falei aqui pra vocês outras vezes que na questão de engajamento, de algoritmo, pra vocês alcançarem mais pessoas, vocês têm que jogar o jogo do Instagram. Não adianta estar só nos stories ou não adianta estar só no feed. E esses conteúdos não podem ser só para cumprir tabela. Esses conteúdos têm que educar o teu público de alguma maneira e aproximar ele de você de alguma maneira. Pra quê? Pra quando ele for te pedir, um seguidor antigo te pedir um orçamento ou mais informações no direct, ele já venha muito decidido à compra, tá? Ele já vai chegar pra você, porra, vale a pena contratar ela, então eu vou lá, vou pedir. Aí, independente do preço que você cobrar, se você tiver um atendimento depois que ele pediu pra você esse preço, se você tiver um atendimento legal, ele vai fechar contigo independente desse preço que você tá cobrando. Se é acima do mercado, se é abaixo do mercado, se é mediano, ele quer você. Ele não quer só o teu projeto, ele quer você também. Então, através desse conteúdo, ele entende a autoridade que você tem, a expertise que você tem naquele conteúdo, naquele tema, naquele assunto, né? No caso, arquitetura, design e decoração, e começa a querer você, tá? Então tudo, a geração de valor na mente do seguidor, na mente do potencial cliente, começa com o conteúdo e com esse primeiro atendimento, tá? E para quem acredita, está gerando esse valor e está gerando um bom conteúdo e está fechando pouco, assistam a aula lá de conversão. Alunos, vejam, para os alunos que estão presentes aqui, vejam o bônus lá do curso de proposta impactante, façam aquela proposta toda baseada naqueles gatilhos mentais apresentados lá, naquela estrutura. Primeiro um negócio, depois outro negócio, tá lá no curso. Vejam o script de relacionamento também que tem lá no curso, para vocês verem como abordar também essas pessoas. E as aulas de estratégias também, tá? São bem importantes. Gente, era isso. Sexta-feira tem mais. Sexta-feira a gente se comunica por aqui. Sexta-feira voltamos então às 12h12. Fechado? Beijo pra vocês, ótima terça-feira, boa semana. E tem conteúdo lá no feed, tá? Conteúdo novo pra vocês. Vou enviar no Telegram. Tchau, tchau.